O erro de Adão foi acreditar que Eva era igual a ele, né? Ouviu a mulher e destruiu o cara, né? Ele foi lá, comeu uma maçã, eles foram punidos com sua desobediência. E qual foi o anátema? Qual foi o preço? Pra mulher foi o seu desejo será para seu marido que a governará, você vai sangrar e morrer, né? Parir com dores e morrer. E pro homem foi do suor do seu trabalho virar seu pão. Quem não aceitar a primeira página do primeiro livro da Bíblia, serve a quem, velho? Quem é o pai da mentira? Como é que chama um cara que quer viver do suor do trabalho de outros homens que não dele? Na minha época, quando eu era criança, se chamava de ladrão e vagabundo, na época de nossos avós e pais. Hoje em dia chama de socialista e comunista, né? O problema não são os indianos e paquistaneses e Sri Lanka e Bangladesh, não. O problema é vocês darem dinheiro a eles. Se eles viessem pra cá pra trabalhar, alguém tava incomodado com isso, o indiano só quer ficar só 5 anos aqui, pegar o passaporte e cair fora, né? Alguém se incomodaria deles virem aqui gerar riqueza ou fazer o trabalho que vocês não querem fazer e cair fora? Vocês só estão insatisfeitos que vocês estão dando dinheiro, eles viram vagabundos aqui, como eles nunca foram nem na terra deles, né? Paquistão tem mais gente que o Brasil. Bangladesh produz quase o dobro de bebês que os Estados Unidos, né? Vocês acham que isso vai parar de vir? Que eles vão parar de vir? Mas lá está. Mas Eles vão parar de vir? Vai parar de vir? Vai parar de ter indiano de Bangladesh, de Paquistão? Hein? Claro. Mas repare, mas tu, por exemplo, sem Estado, como é que tu regulavas a entrada deles? Na sua família, as suas relações sexuais, elas são reguladas por você e seus parceiros ou pelo Estado? Você escolhe livremente quem você tem relações sexuais? Dentro da minha casa, sou eu que mando. Isso. E se o Estado mandar dar uma vacina que você não concorde no seu filho, ou fazer uma aula que você não concorde, você ter a liberdade de pegar seu filho e se picar desse país e levar outra regulação? Qual a regulação superior? É de o governo ou do pai e da mãe? O mandato divino, hein? Você tem mais poder sobre seus filhos ou o Estado? No dia que o Estado tiver mais poder dos seus filhos que você não é mais pai. O nome é outro, não é isso? Mas eu concordo com essa parte. Eu só penso no macro. Você tava conversando comigo que da sua geração quase metade tinham caído fora. E quase 22% dizem, né, da população desse país são de imigrantes. Cada vez mais se vota com os pés, não é isso? Certo. Se calhar sempre foi assim. Se calhar sempre se votou assim. Mas imagina, como é que tu consegues resolver essas questões mais macro, não é? Qual questão macro? Não tem demanda, não é pra existir transporte pra esse lugar. Se ninguém tá disposto a pagar, é porque não tem demanda, não é pra ter o serviço. É verdade. Mas por isso que eu faço a pergunta, que é a tua opinião. Mas, é correto ter 1 milhão de servidores públicos num país de 10 milhões de pessoas? Na minha opinião, não. Pra que adianta o governo português gastar uma fortuna, pagar uma mixaria aos médicos e forçar 2 milhões de portugueses a ter que pagar seguro de saúde? Sim, não é melhor acabar com essa merda, fazer um seguro obrigatório ou o sistema privado? Até porque eles têm. Os funcionários públicos têm. Não, com seu dinheiro. Com seu dinheiro. É verdade. Não, isso é. Mas a nível mesmo de justiça, também era privada? Não aceitaria justiça no Estado? Um juiz produziria mais se ele fosse um delegatário público, com um notário, eu não sei se... Os cartórios aqui são tabeliões, não é isso? Sim. Ele recebe pela produtividade dele, não é isso? Mas no Brasil é assim. Os caras mais ricos legalmente no Brasil, que ganham milhões por mês, são tabeliões e notários. Ele que diz quem é você, de quem é o terreno e quem é seu pai e de quem você é filho, não é isso? Okay. Ele faz afirmativas que o juiz faz com muito menos burocracia do que o juiz faz em um processo, não é isso? Okay. Esses caras ganham milhões e não tiram um centavo do Estado. O primeiro grau da justiça, em minha opinião, deveria ser não servidores públicos, deviam ser delegatários. Inclusive, na história do Brasil, na história de Portugal, inclusive, a grande parte dos juízes, a grande parte dos policiais não recebiam um centavo. Não tem juiz de fora, porque o cara ficava preso lá esperando vir um juiz que não fosse de competência local, não é isso? A Guarda Nacional que existiu quando nós éramos Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, existia uma posição de juiz e de policial na Guarda Nacional que não era remunerados com nada além da honra, não é isso? Certo. Mas você acha que você não gostaria de uma vez na semana tirar um dia, 3 dias seguidos por mês pra julgar causas de sua... freguesia? A sua freguesia. Você acharia ruim julgar coisas de pessoas que você sabe que é um vagabundo, quem não é isso? Ok. Mesmo que você não quisesse essa responsabilidade só, pegava 3 ou 4 pessoas que tivessem mais instrução, mais idade, não é isso ou não? Ou seja, como se fosse um efeito de comunidade. A comunidade de Cigana não é assim que faz? Todas as comunidades que funcionam são assim que fazem. Os evangélicos, os católicos de verdade, todas as religiões não são assim que fazem. Isto para perdurar ao longo do tempo. Se você casa na igreja católica, onde não existe divórcio, e você vai procurar a justiça satânica, onde existe divórcio e leis feministas, você tá servindo a quem? Você tá quebrando um pacto que você fez com Deus, não é isso? Sim. Você busca, na hora de casar, você busca a regra de Deus. Aí depois você deu as costas à regra que era de Deus, não é isso? Ok. Ou não? Sim. Não, tá correto, a lógica tá correta. Vai lá, vai case com a islâmica e depois não procure o tribunal da Sharia pra você ver o que acontece. Por isso que Bangladesh produz mais bebês do que os Estados Unidos e o Paquistão tem mais gente do que o Brasil. Porque eles não violaram as leis naturais que fazem o homem ser homem e a mulher ser mulher. As leis aqui impedem o cara de ser homem. É proibido o mandato divino de você bater em seu filho. É proibido o mandato divino de você ter uma arma de fogo e se defender. Aqui é proibido você elevar a voz. Tipo assim, vocês estão num país, bicho, que tipo assim, as características de masculina foram destruídas e vocês tratam mulheres como homens. Você exige da mulher que trabalhe, que compita com o homem,
que seja um homem no universo 25. Se não pesquisou, pesquise. Se você fizer a sua filha se comportar como um homem, ela vai perder a qualidade de mulher. As ratas que foram forçadas a se comportar como ratos nunca mais entraram no cio e quando entraram, não mais tomaram conta dos filhotes. Vocês estão colapsando porque vocês tratam suas mulheres como homens, fazendo a mulher ganhar mais do que homem, normalmente, através de subsídio de dinheiro do governo, não é isso? Ok. E tu não achas que, por exemplo... Lá no Paquistão é assim? Não, é isso lá em Bangladesh a mulher recebe mais do que o homem? Mas é isso que Tem mais direitos do que o homem? Era aí que eu até te ia perguntar. A nível de religião, isto também muda, né? Porque nós temos essa visão, mas se for outra religião, vai pensar de uma forma diferente. Só existe uma visão sustentável na história da humanidade. Quantas civilizações matriarcais você pode me citar? Me diga uma situação. A civilização começa com o patriarcado. Não existe acumulação nem propriedade privada sem o patriarcado. Não sou eu que digo, é Platão, que diz que o fim da propriedade e do egoísmo é quando tem a comunidade das mulheres, que você come a mulher que você quiser. Não tem lá na República e Política? Se nós pensarmos nos resultados, não encontramos nunca existiu. Nenhuma. Inclusive, a maioria das sociedades foram poligâmicas. Por que as monogâmicas prosperaram? Porque tem mais concentração de renda e você investe mais nos filhos, não é isso? Quem tem 5 esposas e 25 filhos, dedica mais ou menos tempo pra quem tem uma esposa e 3 filhos. Quem herda mais? E se pensares nessa lógica da espécie continuar, realmente há muitas coisas que estão a fazer agora que é contra. O Filipão tava falando de bonobos e chimpanzés. O bonobo é uma espécie matriarcal. Eles resolvem problemas com sexo, inclusive anal, não é isso? E o chimpanzé é uma espécie patriarcal. Ele resolve com violência de maneira territorial, não é isso? Você acha que se eles disputarem quem é território, quem ganha? Claro. Sim, sim. Não, esse tipo de aspecto é muito difícil de olhar contra, porque são resultados que nós observamos. Mas esta parte do Estado, só para concluir aqui, ou seja, zero Estado em nenhum ponto, mesmo as crianças que vivessem, por exemplo, no interior não teriam educação? Porque a Hayek é a favor mínimo, o Estado mínimo. O Estado Nacional, ele foi fundamental na história da humanidade para fazer projetos que não eram possíveis sem a captação de grande quantidade de recursos. Portugal, por que Portugal foi pioneiro nas navegações? Por que Portugal foi pioneiro nas navegações? O que Portugal tinha que os outros países não tinham? Ele tinha navegadores superiores? Ele tinha mais dinheiro do que os outros países? Porra nenhuma. Em relação à Espanha, que a Holanda era a colônia espanhola, pelo amor de Deus, né? O que Portugal fez primeiro dos outros países do mundo foi fazer um Estado Nacional. Teve um cara chamado, se eu tiver enganado, você me corrige, que você deve ter estudado aí na escola pública verdadeira, né? Dom Afonso Henriques, né? Que recebeu uma ordem direta de Jesus, ou pelo menos ele disse que recebeu, e que ia provar isso em combate. E o brasão de Portugal, cada castelo desse é um cerco que ele venceu, e cada escudo desses é um rei muçulmano que ele matou em combate, né? E as vitórias dele, tirando a reconquista de Portugal, acabou quase 400 anos antes da reconquista da Espanha, né? Então, as suas vitórias legitimaram o seu reinado e a existência do próprio Portugal. No século XII, 1100 e alguma coisa, Jesus afirma a Dom Afonso Henriques que ele vai fundar um reino que vai levar a sua palavra, povos que você nem sequer sonhou. E 500 anos depois, tem igrejas portuguesas na Indonésia, na Índia, em Macau, em Hiroshima e Nagasaki, e no Brasil, entre índios, né? Eles cumpriram ou não cumpriram a ordem de Jesus? É por isso que Mike Millions, né? O Miguel Milhões, tá querendo fundar um partido agora, PQP, você tá ligado desse partido? Exatamente. Isso. Como é o nome do partido? Faz referência ao Quinto Império do livro de Daniel, que é o papel que o padre Antônio Vieira e grandes portugueses, Fernando Pessoa, acreditavam que era o papel de Portugal, não na história da humanidade, não é isso? Claro. E depois lá está. Fernando Pessoa também acreditava no Quinto Império, o João Antônio Vieira, não é isso? Sim. Mas lá está, tipo, mas onde é que encontras esta, ou seja, daquilo que eu te perguntei, ou seja, neste teu aspecto, Estado... Quanto menos, melhor. Certo. Se você quiser ver o que eu acho, a quantidade ideal de Estado, pesquise a tese de um cara chamado Stefan Molyneux, Practical Anarchy. Ele vai explicando cada item tecnológico que o Estado, que foi sendo criado e tornando o Estado obsoleto, não é isso? O Estado hoje precisa regular táxi? Não. A maior empresa de táxi do mundo não tem um táxi, não é isso? É verdade. A maior empresa de aluguel de quarto não tem um quarto, não é isso? Certo. As maiores varejistas não tem produto nenhum, não é isso? Sabes que não é nesse aspecto que eu vejo o Estado. Eu também sou muito a favor de um Estado mínimo, não consigo zerar. Você prefere ser casado? Ainda não. Se você for casado, você quer que quem julgue você? Alguém que vocês escolheram previamente, o padre, o pastor, a autoridade e os seus pais, com um padre e um pastor, ou uma juíza feminista? Pois é, você vai preferir o Estado ou um árbitro que você escolheu? É pra isso que serve o DOT. Eu acredito que até o fim da próxima década, a maioria dos casamentos no mundo vão ser com DOT. O que é o DOT? Essa, DOT. É um colateral, um scroll, um colateral que você dá de garantia. Você tem uma filha que você gastou milhões nela, vai entregar pra um vagabundo pra ele engravidar, morrer e não ter garantia nenhuma. Você vai aposentar? Você vai aposentar? Você vai receber um valor relevante da assistência social aqui, né? Isso é impossível. Pois é. Você vai deixar um cara pegar sua filha, engravidar e morrer, ou repudiar ela, ou espancar ela e ficar por isso mesmo, deflorar ela e devolver. Ele vai pagar uma grana como garantia, vai fazer uma multisig entre a sua família, a família dele ou a família dele, e o padre e o pastor, e se um das duas partes quebrar o contrato, o outro vai ser compensado financeiramente. É isso aí. Motivações determinam resultados. Se você tiver um contrato que você perde 50% do seu patrimônio se você for pego corneando sua mulher, chama corneando aqui também, não? Sim, trair. Muda a motivação? Claro. Você vai reduzir bastante a chance de você fazer uma experiência, uma aventura sexual, claro. Não é isso ou não? Claro. Mas se quiseres meter... Mas, por exemplo, se quiseres meter a nível de exército, não teríamos militares, exército? Como é que existiria um exército? Qual é o efetivo do exército português? É muito pequeno agora. Ei? Mas por isso é que agora o pessoal também está a olhar de outra forma. Se 10% das pessoas em Portugal fossem livres para ter armas, quem ia ter mais condição
obrigação de defender esse país, esses 10% sem receber salário, ou o exército português. Inclusive, a maioria dos americanos e dos italianos sabem que Mário é pai de Júlio César, não é isso? Vocês sabem quem foi Mário? Os soldados romanos se chamavam de mulas de Mário por mais de 1000 anos. É o seguinte, Mário foi o general que teve a genial ideia de pagar salário a soldados. Antes de Mário, servir era uma obrigação. Se você não servisse, você não votava. Existia um período de serviço e um período de não serviço. Na época de colher e tal, de plantar, não se fazia guerra, não é isso? Na época de fazer guerra, você ia lá. Se você tivesse dinheiro, você preferia ir com armadura ou sem armadura? Porra. Com armadura, não é isso ou não? Se você preferia ir com a espada ou com um pedaço de pau? Com a espada, né? Só que existia o soldado raso, a ralé, ia com um pedaço de pano e pedras. Davi não matou Golias assim, não matou Leão. Uma tiradeira. Inclusive, o alcance dessas atiradeiras dessa época é mais ou menos o do arco e flecha até hoje, uns 300 metros. Uma chuva de pedra é sempre um negócio que aquece antes do combate, não é isso ou não? Certo. Aí se você tivesse mais grana, armadura, se você tivesse mais grana, cavalo. Usavas mais coisas. Aí você vai subindo, né? Quando a Roma era uma república, quem votava, lutava. Na hora que Roma passou a contratar o exército passou a ser obediente à lei ou a quem pagava o salário. Toda a corrupção advém da separação em controle e propriedade. Quem paga, manda. Dinheiro na mão, calcinha no chão, não é isso? Quem paga, manda ou não? Certo. Ou não? Hein? Certo. Pois é. O exército português é leal ao povo português ou a quem paga o salário deles? A Revolução deixou isso bem claro, né? Sim, sim. Hein? Ou não? Pois é. E o problema do exército profissional é esse. Países realmente livres como os Estados Unidos, as guardas nacionais, os estados têm que ter mais armas do que a União, do que o governo central. E a população tem que ter mais armas que o governo, não é isso? Acontece isso nesse país? Quem controla? O governo português existe pra servir as pessoas ou o contrário? Se esse for o caso, é o governo que tem que ter limitadas as armas e não o cidadão decente em sua casa, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não faz sentido. Todos os pais fundadores entendiam isso há 200 anos atrás, não é isso? Inclusive, em todas as guerras, o Brasil só se tornou uma república porque teve a Guerra do Paraguai e a classe média teve acesso a treinamento militar e armas. A Revolução Americana só aconteceu porque eles foram armados, não é isso? A principal arma define a estrutura da sociedade. Se você for lá pra Idade do Bronze, que eram estados super concentrados, porque era caríssimo ter uma charrete, ter um arco e flecha, ter uma armadura, e um cara com armadura e uma charrete matava dezenas de caras sem armadura e charrete, o cara não chegava nem perto, não é isso? Pois é. O que popularizou isso? As armaduras de ferro, a Idade do Ferro, acabou com os grandes impérios, porque Roma, a Grécia, a falange, uma falange, uma manopla, não adianta você meter flecha e carroça, que o cara, ele vai em campo aberto, ele vai ganhar em números, em quantidade, né? Então, como você teve que armar a classe média, você teve que dar volta à classe média, né? Essa história da Grécia e de Roma. E, novamente, na Idade Média, explodiu a concentração de poder, porque quando os mongóis chegaram aqui, mais ou menos um pouco antes de Portugal virar país, no século XI, eles trouxeram, além de canhão, além de pólvora, eles trouxeram a tecnologia de você apoiar o pé no cavalo, né? Rédea, como é que chama isso? Estribo, né? Talvez, não sei. Não é estribo, quando você bota o pé na sela do cavalo? É possível. Sem estribo não tem arqueiro eficiente no cavalo, e sem estribo não tem cavaleiro, ataque de cavalaria pesada. É o estribo que permite que você segure a lança e meta 1000 joules no cara, né? Isso concentrou um cavaleiro medieval armado e um cavalo, concentrou novamente o poder, né? E o que desconcentrou o poder? As armas de fogo, né? Arma de fogo e arco e flecha. Arma de fogo brocando arma de fogo boas o suficiente pra brocar a melhor armadura, tornou as armaduras obsoletas, né? Que teve o texto medieval e tal. Claro. A humanidade, a principal arma em custo-benefício determina que grupo social vai ter poder. Você não pode dar poder a alguém sem dar arma, não é isso? É verdade certo. Isso ou não? Eu estou dando a você uma arma que foi usada em todas as guerras dos últimos 5.000 anos, que é a criptografia. Criptografia, ela vai ser usada contra ou a favor de você. Se você tiver interesse, clica lá, @R38TAO. Você tem workshop, meetup, a zorra toda no Porto, em Lisboa. Tem 2 por mês nas principais cidades do país. Clica aí, meu irmão, e pode me encontrar, que, rapaz, não tem erro não, viu? Rapaz, se você não aprender a mexer com Bitcoin, se você não souber gerar uma chave pública e uma privada, assinar sua chave offline, você vai se arrepender amargamente, velho. Seus netos vão ter vergonha de você se eles existirem. Todo programa que eu gravo são as mesmas frases, bicho. Eu só falo a mesma coisa, não é isso? É, Carlos? Qualquer dia trazes uma cassete. A mesma conversa, não é isso? Certo. Não, essa parte do Bitcoin, estamos em sintonia e eu vejo sempre Bitcoin você entende como que a principal arma da sociedade define quem vai ter poder? A tecnologia atual, sim. É isso. Só que é isso. O século XX, o professor Olavo, inclusive o principal livro do professor Olavo é Jardim das Aflições, que é um maior intelectual brasileiro da minha geração. E ele explica que o grande problema do século XX é o crescimento exponencial do Estado. Sem moeda fiduciária não haveria as grandes guerras, não haveria o comunismo, não haveria o nazismo, não haveria todas as desgraças que aconteceram no século XX. A moeda fiduciária é de Satanás. Jesus é claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desvia do caminho, desvia da verdade, o salário do pecado é a morte. Mas não é só morte espiritual, também é financeira, física, moral e espiritual. O adúltero tem mais ou menos dinheiro do que o cara que só come a mulher dele. O adúltero tem mais ou menos, o cara que faz sexo com prostituta, como você chama essas pisteiras aqui de 5, 10 euros? O cara que faz sexo com travesti tem mais ou menos saúde do que um cara que só faz sexo com a mulher. E financeiramente ele tá melhor ou pior. Quem tem filho com um monte de mulher tá melhor ou pior do que o cara que tem filho com a mulher só. Isso traz prazer, alegria pro cara ter um monte de filho problemático. O que eu gravei com o Ryan lá, inclusive, Ryan dizendo que era o comedor, que era o maior, que fazia acontecer. Perguntei, vem cá, Ryan, essa mulher que você tá pagando pra ter uma filha sua,
sua. Você acha que ela não vai dar a ninguém? Eu até ouvi quando eu vim em Portugal em 98, eu ouvi que tem 2 tipos de mulheres, as que dão e as que voam. Você já ouviu essa conversa? Não. Você tá vendo quantas voando aí? Você acha que essa mulher que ele engravidou não vai dar a ninguém? E essa menina que ele engravidou a mulher na rua, vai chamar quem de pai? Ele que tá viajando o mundo ou o macho que tiver tá dentro de casa lá, pegando ela no colo? Hein? Zuckerberg e o Musk são um excelente exemplo disso. Quantas mulheres você viu o Zuckerberg comendo? Eu vi uma chinesinha. Ele anda há 15 anos com a chinesinha horrorosa, não é isso? É verdade. E o Zuckerberg só come as melhores, as malucas, as desequilibradas, modelo, não é isso? O Zuckerberg não, o Musk. O Musk só come as desequilibradas. Um monte de mulher, até essa que defecou na cama do cara, tentou matar o cara, como é Amber, sei lá o quê, como é? que quase acabou com a vida do Johnny Depp, fez falsas acusações contra o cara, não é isso? Ele podia ser a vítima, né? Ou não? Sim. E qual o resultado? Ele teve filho transexual querendo cortar o pênis? Sim ou não? Jesus revogou ou não o divórcio? Ele seguiu o que Jesus mandava? Ele pagou o preço? Eles cá poderiam ser religiosos. Pois é, mas sendo religioso ou não, o filho dele cortou o pênis, não é isso? Você não é religioso, mas se seu filho primogênito resolver virar uma mulher, você também vai sentir. Ele sentiu tanto que era esquerdista, mudou de lado e elegeu o Trump, não é isso? Sim, ele mudou a vida dele, ele mudou o propósito de vida dele da humilhação que ele sofreu, não é isso? Verdade, eu queria ver você perguntar pra ele aqui, rapaz, você queria ter comido a mulher que você comeu ou você queria ter comido uma mulher só e seus filhos ser um negócio decente ou errado? Eu queria ver o que ele ia responder ou não. Sem religião, sem Deus no meio, só causa e consequência, não é isso ou não? Sim. Ou não? Claro. Ok? Se ele pudesse, ele iria evitar. Mas achas que é, por exemplo, mas no caso, o que é que falhou? O conceito de família? Mas o que falhou aonde? Que situação? Eu não entendi. No caso, por exemplo, do Musk, foi que o conceito de família que falhou? O quê? Não há família? O conceito de família? De haver mãe, pai? Não, eu acho que todas as vezes que ele casou, ele tava sinceramente querendo que fosse pra sempre. Ok. Agora, é isso. Escolhia mal. A verdade vem de fatos e lógica, não é isso? Não é isso ou não? Eu concordo. Isso. Teve Oséias, né? Oséias, salvo engano, teve um profeta que Deus ordenou que ele casasse com uma prostituta pra ele sentir a humilhação e a traição de que a gente faz com Deus diariamente, não é isso? Ok. Não é? Ele não ordenou Oséias pra casar com a prostituta pra ele ser humilhado, ele sentiu o que ele fazia com a gente, não é isso? Só que se Deus não ordenar, é pra você casar com a prostituta, isso foi uma exceção, foi uma punição. Isso não foi uma regra geral, não é isso ou não? Okay. Dá certo você casar com uma mulher que é modelo, que faz eventos, não é isso? Isso geralmente dá certo, não? Uma mulher com filho de vários caras. Nossos avós não sabiam que a mãe solteira deve permanecer solteira ou não? Okay. Ou não? Eles sabiam disso ou não? Hein? Mas a mulher tem... É certo? Não, se nós usarmos causa e efeito, realmente a nível de resultados não conseguimos contestar muito, mas a mulher tem esse direito de decidir? Ou, na tua opinião, achas que sim? Na verdade, a mulher decide se tem sexo. Quem decide se tem compromisso é o homem, não é isso? Não é essa a verdade? A mulher dá atenção, a mulher dá sexo pra conseguir atenção e amor, não é isso? Não é isso? É o contrário a relação do homem, não é isso? Ou não? Sim. A mulher é muito mais intimista nesse aspecto. É isso. A mulher controla o sexo, o homem controla se tem compromisso, não é essa conversa ou não? Okay. Essa é a natureza das coisas. Se você negar isso, volto a recomendar o Universo 25. Portugal está se extinguindo porque está fazendo as mulheres se comportarem como homens. Tá na primeira página do primeiro livro da Bíblia. O papel do homem é tirar do pão, do suor do seu trabalho. Isso não é o papel da mulher. O papel da mulher na Bíblia é: o seu desejo será para o seu marido que a governará. Não é esse o papel da mulher? É ser governar. Aí você pega a sua filha, você tem que ganhar dinheiro, você tem que competir com o cara, depois você vai casar, depois do doutorado, depois do mestrado, ela tá com 40 anos seca, já era, não é isso? Mas não achas que é mentira isso? Não é isso que vocês estão fazendo com suas filhas? Tá muito diferente. Mas imagina, não achas que... Mas, por exemplo, duas questões nesse aspecto. A primeira é: a mulher tem direito a fazer isso ou não? Você tem direito de pagar pra ser sodomizado, tudo? Pronto. É livre-arbítrio. A salvação é coletiva ou individual? Claro, é individual. Ó, eu tô aqui pra lhe dar um presente. Ninguém recebe nenhum presente que não esteja aberto a receber, beleza? A maioria vai pro inferno. A maioria é escravo pela própria natureza. Isso tem em Platão, tem Aristóteles, tem na Bíblia. Jesus é claro. Perguntaram a ele se a maioria é pro céu. Ele disse: o casamento do meu pai, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? E alguns ainda vão vir com a roupa incorreta e serão jogados pra a lágrima de sangue e o ranger de dente. Quem são esses? Os que compram Bitcoin em Treasury Companies. Os que compram Bitcoin e deixam em corretora e não fazem autocustódia. Eles vão achar que estão ricos, que o Bitcoin tá subindo, e quando vier o eminent domain, a desapropriação dos Estados Unidos, meu irmão, eles vão ser jogados pra lágrima de sangue e ranger de dentes, não é isso? Isso é. E a outra questão que eu tinha de pôr é: ok, elas têm liberdade, então vão escolher, se calhar elas também querem sentir-se mais úteis, e porque a sociedade ficou estranha. Por exemplo, imagina Portugal, um casal, homem e mulher, se for só o homem ter que trabalhar e a mulher ficar em casa, com o nível de vida e o poder de compra que nós temos hoje, é difícil. Você tem mais ou menos riqueza do que os seus avós. Ok. Você tem quantas vezes mais riqueza do que o seu avô? Quantos filhos seu avô tinha com sua idade? Infelizmente só tinha um. É isso, mas a normalidade era ele fazia, não é isso ou não? Exato. A parte dele ele fazia, né? Você não veio, é outra coisa. A parte dele ele fazia, não é isso ou não? Sem DIU, sem camisinha, sem remédio, não é isso? Era na jante, sem conversa, não é isso ou não? A parte dele ele fazia, não é isso ou não? É verdade. Era diferente, completamente. Seus dois avós só tinham filho? Não, os meus outros avós tiveram dois. Mas antigamente tinham muito mais. Fazia parte deles, só se fosse da natureza vinha, não é isso? É verdade. Mas antigamente também fazia-se muito filhos para trabalhar, não é? Esses
filhos para trabalhar. Vai voltar a ter. Quem vai lhe sustentar vai ser seu filho. Você acha que a segurança social vai lhe sustentar? Não, Você que não tem um filho que lhe sustente, sua velhice vai ser medonha. Não, eu prefiro não ter dinheiro do que não ter filho na velhice. Não, isso eu comprei o que estás a dizer. Por isso é que eu faço o meu papel para nem depender da segurança social. Né? Eu aplico dinheiro e poupo dinheiro exatamente por causa disso. Mas eu prefiro não ter dinheiro e ter filhos na minha velhice e netos que me amem e cuidem de mim do que ter dinheiro.